Ei, meus amores! Hoje eu vim falar sobre ela, a Grande Revolução Francesa. Por que todo mundo fala que a Revolução Francesa ela foi tão importante? Porque ela foi a base daquilo que nós temos hoje, como Declaração do Direito do Homem, Cidadão, Constituição, direitos sociais, direitos individuais. Tudo que você tem hoje de direito foi graças a esse movimento. Ela foi considerada um marco entre o fim da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. É importante você saber que esse século XVIII é considerado o século das revoluções. Enquanto a França vai viver essa revolução, a Inglaterra também estava vivendo dela. Lá na Inglaterra eles estavam vivendo a Revolução Industrial, tá? E quais foram os motivos que levaram à Revolução Francesa? Nós temos 3 motivos. Primeiro motivo, político. Eles foram influenciados pelas ideias iluministas. Sim, aquelas ideias que pregavam que um governo mais democrático, que pregava a liberdade de expressão, que pregava a participação do povo, a divisão do poder, lembra? Legislativo, executivo, e criticava o absolutismo. O absolutismo na França tinha um apelido, se chamava Antigo Regime. Essas ideias foram propagadas e influenciavam as pessoas daquele período. No aspecto social, você tem que saber que a França é uma sociedade estamental. Lá não tinha classes, tinha Estado. Então, como funcionava? Você tem o primeiro Estado, que era composto pelo clero. Cheio de privilégios, cheio de poder, de status. O segundo Estado é chamado de nobreza, da mesma forma. E o último Estado, que era o chamado terceiro Estado, ele era composto pela burguesia, que foi aquela classe que no fim do feudalismo, com o comércio, ganhou grana, mas não tinha prestígio. Tem dinheiro, mas não tem status. E tinha os camponeses, que eram cerca de 80% da população, pequenos proprietários. Resumindo, não tinha nem dinheiro e nem status. Tanto o primeiro como o segundo, eles têm prestígio, eles não pagam impostos, eles são considerados superiores. Já o terceiro Estado, eles sustentam o primeiro e o segundo e também não têm prestígio, não têm participação política. E sofrem discriminação, tá? Nesse aspecto social, é importante você perceber esses elementos. E no aspecto econômico, que foi o terceiro motivo, a França se envolveu em várias situações. Essas situações foram a Guerra dos 7 Anos, a Revolução Americana, que geraram dívida para a França. Além disso, no ano de 1867, a França teve uma péssima colheita, o que desfavoreceu ainda mais, aumentando assim a inflação. E outro aspecto importante, minha gente, o primeiro e o segundo Estado e o rei viviam uma vida de luxo, que eram sustentada pelo terceiro Estado. Eles não pagam imposto e ainda querem ter vida top, minha gente. Resumo da situação econômica. A população estava passando fome, desesperada. Minha gente, o povo, quando está com fome, o povo revolta. Muitos da população não tinha nada para se alimentar, o que foi gerando uma insatisfação muito grande. Diante dessa situação caótica, o rei, na época, o senhor Luís XVI, convoca os estados para uma reunião. Nessa reunião, ficou o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Sendo que o primeiro e o segundo estado queria que os votos fossem por estado. Assim, os dois iriam se unir e derrotar o terceiro estado. Olha a estratégia, minha gente. Mas o terceiro estado queria que o voto fosse por cabeça. Por quê? Porque eles eram maioria. Automaticamente, eles iriam ser beneficiados. O que o rei fez? Quando o rei percebeu que a situação iria fugir do controle dele, encerra-se a reunião. Mas o terceiro estado não desistiu. Eles se reuniam, criam uma Assembleia Constituinte e queriam construir um documento para eles que seria uma base de uma Constituição, defendendo direitos, defendendo medidas governamentais que favorecessem a resolução desse problema. O rei, então, percebendo isso, a insatisfação, não aceita, manda dissolver essa Assembleia.
o que gerou uma grande satisfação popular. O terceiro estado, então, que tinha o apelido de sans-culottes, vão para as ruas, promovem essa grande manifestação popular e invadem o principal símbolo do absolutismo, que era a Bastilha. Lembra? Aquela prisão que o rei manda as pessoas e só ele pode ir lá buscar? Mas nessa época a Bastilha estava até vazia, minha gente, estava meio vaziazinha. Mas foi considerado o grande movimento e o grande símbolo da Revolução. Será dividida em 3 fases. A primeira fase ficou conhecida como Assembleia Nacional Constituinte, Assembleia Legislativa. Por quê? Após a queda da Bastilha, isso propagou por toda a França, chegando até nas zonas rurais, onde eles começaram, os revoltosos, que era o terceiro estado, na figura dos camponeses, os sans-culottes, eles começaram a invadir, tomar as propriedades dos aristocratas, que era o primeiro e segundo estado. Aristocrata significa governo a mão de poucos, aqueles que tinham poder, que tinham dinheiro. Isso gerou um grande medo. Teve até a expressão histórica de medo, grande medo, entre o período de julho e agosto desse mesmo ano. O que acontece? Eles vão se reunir, então, esses constituintes, e promovem o principal documento desse período da Revolução, que é o direito do homem, que ficou conhecida como a Declaração do Cidadão, ou Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, tá? É aí que tem aquela expressão, igualdade, liberdade e fraternidade. Igualité, fraternité e TTT. Nessa fase, é interessante que muitos vão, da aristocracia, rachar o pique, minha gente. Eles vão querer fugir. Inclusive, Luís XVI e Maria Antonieta vão querer fugir da França. Só que quando eles estavam na fronteira da Bélgica, eles vão ser capturados. Tá? Nesse primeiro momento, então, nós vamos ter o rei, com a figura representativa, mas o poder mesmo vai estar o quê? Nesse documento, nessa Constituição que vai ser escrita e que onde o rei vai ser uma monarquia constitucional, porque agora o rei, ele é uma representação, mas existe um documento, uma assembleia que vai estar governando e limitando o poder dele. Muitos da aristocracia, eles vão estar fugindo para os outros países, fugir nesse período. Inclusive o rei na época, aquele Luís XVI e a sua esposa Marieta. Eles vão tentar fugir, mas não vai dar certo. Quando eles estão perto da fronteira da Bélgica, eles vão ser capturados. Eles vão manter a monarquia, só que agora é uma monarquia com um documento constitucional. Por isso, uma monarquia constitucional. Nesse período, os padres também, que era o clero que compunha o primeiro estado, vão ter suas propriedades confiscadas e suas propriedades vão ser dadas para o poder, distribuição e controle agora do governo, na figura de participação da Assembleia, que vai estar administrando esse governo. O rei torna-se representativo. E quem era essa Assembleia Constituinte? Eles eram, na verdade, o terceiro estado, que tinha ganhado o controle agora. O terceiro estado, como nós estudamos, era composto pela burguesia e pelos camponeses, pequenos proprietários, que agora vão receber apelidos. Os camponeses, pequenos proprietários, eles vão receber o nome de jacobinos. Eles queriam uma mudança total na sociedade. Eles queriam liberdade para todos, voto para todos, queriam acabar com a escravidão. Já os girondinos foi o nome dado à burguesia, que não queria acabar com a escravidão, que não queria voto para todos, que a única coisa que eles queriam era prestígio, participação política e acabar com essa cobrança de impostos, acabar com essa interferência do Estado na economia. Por que que hoje nós usamos até hoje essa expressão direita e esquerda? Por quê? A direita eram os girondinos. Quando eles se encontravam na reunião, eles se sentavam à direita. Por isso, até hoje, nós
Nós popularmente falamos que a direita representa quem? Aqueles que têm dinheiro, aqueles que não querem mudanças sociais, aqueles que querem manter a sociedade como está, que só querem mudanças nas questões econômicas. Até hoje, nós usamos a expressão de esquerda para aqueles que querem mudanças sociais, que querem mudanças drásticas, porque naquela época, os jacobinos, que eram os revoltosos, eles queriam todas as mudanças. Então, essa expressão que você usa até hoje na política para a direita e para a esquerda, veio da Revolução Francesa, minha gente. Ó, prestígio para a história. Assim, como os jacobinos estavam percebendo que, assim como Luís XVI e a aristocracia estavam buscando apoio aos outros países, querendo se unir para controlar essa revolução na França, o que eles fizeram? Com apoio popular, eles chegam ao poder. Esse segundo momento é chamado de convenção. É quando os jacobinos eles estão no poder. Que terão como líder? Sim, ele, Robespierre, que ficou conhecido por liderar esse momento. Essa segunda fase, que ficou conhecida como a convenção, era considerada um momento de maior violência, de terror. Por quê? Esse momento, eles vão levar as pessoas para a guilhotina. Inclusive, o rei vai ser guilhotinado. Ou seja, quando o rei ele foi guilhotinado, é a morte definitiva do absolutismo. E virou-se uma referência da luta contra o absolutismo. Ele começa, então, a mandar todas as pessoas que ele considerava culpadas ou pessoas que estavam contra o movimento ou que poderiam lutar contra o movimento para a guilhotina, o que gerou muito pânico, muito medo. Nesse período, os girondinos, percebendo essa falta de controle e esse terror e essa falta de insegurança, eles vão se organizar para a terceira fase, que é considerada o diretório. Essa terceira fase, que foi o diretório, é quando os girondinos estão no poder. Eles criam, então, uma nova constituição e eles usam o exército para controlar os jacobinos e para controlar todo esse caos que estava a França. Nisso, nós teremos como destaque quem? Quem? O famoso Napoleão Bonaparte, que fez muito sucesso com as suas conquistas exteriores com o exército, liderando o exército. Assim, apoiado pelos girondinos para conter esse grande confusão que estava a França, conflituosa, instabilidade econômica, política, os próprios grupos vão apoiar Napoleão Bonaparte, que vai dar um golpe conhecido como 18 Brumário, é quando ele assume o poder. Nesse momento, eles queriam centralizar o poder na mão de uma figura que gerasse uma pacificação e controlasse a população, principalmente controlasse os queridos jacobinos. Assim, encerra esse momento da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela finaliza com a centralização e a chegada de Napoleão Bonaparte, que ele vai começar a Era Napoleônica. E aí, por aqui nós ficamos, meus amores. Eu vou encontrar com vocês na próxima aula, no qual eu vou falar sobre quem? Sobre Napoleão Bonaparte. Beijo!